Seguinte, o primeiro exercício, ele dá aí as seguintes informações, ele fala com a definição do gerador elétrico, né, de novo, e ele fala o seguinte, o gerador elétrico ele tem uma força eletromotriz, ó, tanto faz usar isso aqui, Fm, como usar isso aqui, o epsilon, ou às vezes também você pode até fazer o epsilon assim, tá? É indiferente. Aqui eu usei esse aqui porque é mais fácil no editor. Então é um gerador que tem uma força eletromotriz de 40 volts, uma resistência interna de 5 ohms, e aí ele faz algumas afirmações que a gente precisa ver qual delas é verdadeira sobre o que acontece quando esse gerador é colocado num circuito. Tá? Então, lembrando que a equação do gerador diz o seguinte: a força eletromotriz, que é o que ele é capaz de gerar, é igual ao que ele fornece seu circuito mais aquilo que é perdido devido à resistência interna dele. Tá? Então vamos analisar aí as 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades e ver qual é falsa e qual é verdadeira. Aliás, qual delas, né? Qual é a única delas que é verdadeira? A primeira diz o seguinte: a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito é igual a 10 amperes. Vamos ver se isso pode ser verdadeiro. Corrente de curto-circuito igual a 10 amperes. Corrente de curto-circuito é a corrente que zera é, aí o U. Então fica mais fácil da gente trabalhar invertendo essa equação. U igual a força eletromotriz menos RI, tá? Se eu tenho que a DDP fornecida ao circuito é zero, sabendo que a força eletromotriz desse gerador é 40 e que a resistência interna dele é 5, a corrente de curto-circuito vai ser igual, então, a 40 dividido por 5, que é igual a 8 amperes. Logo, isso aqui está errado, é falso. Tá? Então, letra A não pode ser. A letra B, a leitura de um voltímetro ideal ligado entre os terminais do gerador é de 35 volts. Olha, não dá para saber isso, porque para ter 35 volts aqui, eu precisaria saber qual é a corrente que está passando por ele. Então, isso pode até ser verdade para uma determinada corrente, mas dizer que sempre, né? Sempre ele vai fornecer ao circuito 35 volts para qualquer corrente, isso é falso. Tá? Então, isso não pode acontecer. Isso não é verdadeiro. A letra C, ele fala que a tensão nos seus terminais, quando atravessada por uma corrente de 2 amperes, vai ser de 20 volts. Vamos ver. O U, nesse caso, é igual aos 40 volts menos 5 de resistência vezes 2 de corrente. 5 vezes 2, 10. Então, isso aqui é igual a 30 volts. Logo, a afirmação de que é igual a 20 volts é falsa. Então, falsa também a letra C. Letra D. A intensidade da corrente elétrica que o atravessa é de 5,6 ampere, é uma afirmação, quando a tensão entre seus terminais vai ser de 12 volts. Vamos ver se isso pode ser verdadeiro. O igual a 40 menos 5 vezes 5,6. 5 vezes 5,6 é igual a 28. Então, isso aqui é igual a U menos 28. Oh, perdão, 40 menos 28. 40 menos 28 é igual a 12, que é a afirmação que ele faz. Então, a letra D está
correta, é verdadeira, tá? Professor, mas Oi. quando eu coloquei na D, deu errado. Eu coloquei na opção Deu D errado? e ela Então deu eu errado. coloquei errado. Já corrijo aqui, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Tá, realmente ele estava marcando como último. Já mudei, ele já recorrige tudo. Ah, beleza. Senhor, eu também coloquei na D, deu errado também. Não, é porque eu tinha clicado na alternativa errada. Na hora que lancei lá, eu cliquei no botão errado. Já corrigi, ele já deve dar o resultado correto agora. E aí ele recorrige o de todo mundo. A letra E diz o seguinte: ele apresenta um rendimento de 45%. Geralmente, para rendimento, a gente usa essa letra grega aqui, tá? O eta. Rendimento de 45% quando atravessado por uma corrente de 3 amperes. Olha só. Força eletromotriz, 40 volts. Quando ele é atravessado por uma corrente de 3 amperes, a tensão vai ser 40 menos os 5 da resistência vezes o 3 amperes que ele comentou aqui. Então, vai ser 40 menos 15, que é igual a 25, certo? Como é que eu calculo o rendimento, né? O rendimento é o que ele fornece ao circuito, que é 25, e o que ele fornece de máximo, que é o 40. E aí, 25 dividido por 40 dá igual a 0,625, que corresponde, né, multiplicando por 100, a 62,5%. Um rendimento bem melhor do que isso aqui que ele disse, então isso aqui está errado. A única alternativa correta é a letra D. Ok? Tudo bem até aí, gente? Beleza, professor? Tá? Esse último, vocês tinham conseguido concluir que era errado? Essa letra E, tá? Rendimento é sempre o que eu entrego e o que eu consumo, né? Ele gera 40, mas só consegue entregar 25, então é a razão entre um e outro, tá? É sempre que se mede, sempre que se calcula rendimento, é assim, o que efetivamente é entregue e o que é consumido, né? O número 2 fala de um gerador que possui força eletromotriz, de novo, de 2 volts, resistência interna, R de meio ohm, e ele está associado em série com uma lâmpada. A lâmpada tem uma resistência de 2 ohms. Tá? Se vocês quiserem visualizar isso aqui, eu tenho gerador, força eletromotriz aqui resistência interna, e esse cara está associado com uma resistência de uma lâmpada. O gerador é isso aqui, em vermelho, tá? Ele é composto de uma fonte de força eletromotriz mais uma resistência interna, e aqui eu tenho a resistência a qual ele está ligado, que é a da lâmpada. Ok. Ele pergunta qual é a tensão elétrica entre os terminais do gerador, ou seja, o que acontece aqui, né, o U que ele fornece ao circuito. O caminho mais fácil aqui, na verdade, o único caminho aqui é pensar no seguinte: como essas resistências estão em série, a resistência equivalente total do circuito é formada por meio mais 2, ou seja, 2,5 ohms, que é a junção da resistência interna do gerador com a resistência do circuito. Neste caso, né, o que acontece? Qual vai ser a diferença qual vai ser a corrente que a gente tem aí, né, no circuito? Ele entrega 2 volts
há um circuito com uma resistência total de 2,5, e isso significa, então, uma corrente de quanto, né? Essa corrente vai ser igual, então, a 2 dividido por 2,5, e isso vai ser igual a 0,8, né? 0,8 ampere de corrente. Então, eu já sei agora que a corrente que circula no circuito é de 0,8. Mas eu quero calcular a DDP que esse cara entrega. Então, como é que eu faço isso? U igual a E menos RI. O, portanto, vai ser igual aos 2 volts de força eletromotriz menos o meio ohm de resistência interna vezes o 0,8 de corrente, tá? 0,8 vezes 0,5, isso aqui vai dar, então, 8 vezes 5, 40, 0,4. 2 menos 0,4 dá 1,6 volts, que é aqui, está aparecendo para mim como a letra C, mas isso varia um pouco aí, dependendo do acesso de vocês. Ele fica embaralhando as questões, né? Não necessariamente vai ser a letra C que vai ser, tá? Conseguiram acertar esse? Siga, é assim mesmo. Tá como C. É a C mesmo para vocês, né? Pareceu C mesmo. O Forms ele tem um mecanismo de embaralhar, então nem sempre vai ser a letra C. Se eu repetir esse exercício, ele muda essa ordem, tá? Então, cuidado quando falarem com o professor que fez o exercício no Forms, se ele der a letra, pode ser que não coincida com a mesma letra que vocês viram por conta disso, tá? Número 3, ele pergunta qual é a resistência interna de um gerador que tem uma força eletromotriz de 50 volts e um rendimento de 60%, quando é percorrido aí por uma corrente de 2,5 amperes. Então, a gente já tem isso aqui. O que essa informação aqui quer dizer é que o que ele entrega dividido pelo máximo que ele poderia entregar é igual a 60% ou 0,6, tá? Então, como ele forneceu 50, a gente pode calcular agora o U, né? Ele vai entregar para o circuito 0,6 de 50, tá? Ou seja, ele está entregando ao circuito 30 volts de DDP. E aí, para calcular a resistência interna, fica fácil, porque a gente sabe da seguinte relação: U igual força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. O que ele entrega, nós já vimos, 30. A força eletromotriz dele é dado do problema, 50. A resistência é o que a gente quer saber, e a corrente também foi dado do problema, 2,5. Então, vai ficar assim. Eu vou passar o R para o outro lado, trazer este cara para cá e este cara para cá, para ficar com os sinais corretos, tá? Então, 2,5 Rzinho vai ser igual a 50 menos 30, logo Rzinho é igual a 20 dividido por 2,5, 20 dividido por 2,5, estamos falando aí de uma resistência interna de 8 ohms, que é a primeira das opções que aparece aqui para mim, não sei se para vocês também, que seria a letra A, mas busquem aí o 8 ohms. Gente, dúvidas?